Nossa turma tem orgulho de apresentar a história de pessoas que fizeram história na Escola Weimar Torres. Através desse vídeo, queremos homenagear todos que aqui passaram e deixaram sua marca. E essa história não seria possível sem a sua participação. Muito obrigada! Olá, meu nome é Eduarda Moura Ferrari. Meu nome é Tassiane. E hoje aqui estamos com a professora Débora, que a gente vai entrevistar, contar um pouco sobre a escola. Olá, prof. Olá, tudo bem? Eu acho que seria interessante a senhora se apresentar um pouco melhor e nos contar como que foi esse primeiro contato da senhora com a escola. Tá, eu sou professora Débora, sou professora de Educação Física. A minha licenciatura é Educação Física, mas ao longo dos anos eu fui trabalhando Educação Física, arte, projeto de vida, eixo temático e tudo aquilo que precisava para completar a minha carga horária, que é de 40 horas. Meu primeiro contato com a escola, ele aconteceu em 99, quando nós fizemos o concurso para assumir esse concurso em 2000. Então eu já tinha vontade de trabalhar aqui na Weimar, porque eu sabia que não tinha professor efetivo aqui na escola, mas como eu também era uma convocada, eu não conseguia assumir essas aulas aqui antes, né? Mas aí a partir do concurso, então, eu assumi as 40 horas, eu assumi aulas aqui na Weimar, no Vânia e na Escola Capilé. Bom, dá pra ver que a senhora já está há algum tempo aqui na nossa escola. Então a senhora pegou essa época da chegada da sala de tecnologia. A gente sabe que foi a primeira escola que recebeu a sala de tecnologia. E como que a escola recebeu isso? Como que os alunos sentiram isso e os professores trabalharam ela? Bom, a sala de tecnologia foi um boom assim, de tecnologia mesmo aqui para nós, né? Eu lembro que aqui era tão difícil chegar às coisas que a gente trazia fita de VHS com os desenhos da Disney e aquilo a gente fazia um evento na escola. Estourava pipoca, convidava todo mundo para assistir, porque era o que a gente tinha de tecnologia. Quando os computadores chegaram e a gente tinha os CDs para trabalhar os softwares com os alunos, né, Coelho Sabido e aquelas coisas que vocês devem ter passado por isso também, então foi uma ferramenta muito importante para nós, porque nós pudemos proporcionar para o nosso aluno alguma coisa diferente. E como você disse, a primeira escola a ter a sala de tecnologia, nós fomos a última a receber a internet. Mas os computadores, a sala equipada, o contato dos alunos com o computador, primeiro fomos nós. E para a senhora que foi idealizadora do projeto de pilhas, como era esse tempo? Como é que foi esse projeto? Tá, esse projeto nasceu na verdade com a minha mãe. Um dia conversando com ela, ela disse assim: eu estou guardando as pilhas dentro de uma garrafa PET porque eu assisti uma reportagem que não pode jogar ela na natureza e a gente não tem onde jogar. Então, algum dia alguém vai fazer alguma coisa para que a gente tenha onde descartar essas pilhas. E isso me acendeu. Eu conversei com a professora Maria Aparecida Menezes, e que ela dava aula de ciências. E eu falei: Maria, vamos fazer alguma coisa com relação a essas pilhas? Para a gente coletar essas pilhas, a gente precisa arrumar onde pôr essas pilhas, e ela gostou da ideia. Ela saiu daquela conversa, ela já foi para a sala de aula falando que a gente tinha um projeto de pilhas, que era para os alunos trazer pilha para a escola, mas a gente não tinha nem onde descartar essas pilhas. A hora que eu fiquei sabendo, eu falei: e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, a partir daí, a gente começou a procurar as parcerias, porque a gente sabia que nós íamos receber as pilhas, porque não tinha quem coletasse. E tinha muita coisa a pilha, os rádios eram a pilha ainda, aquelas pilhas grandes, né? A gente sabia que ia coletar muito, mas onde colocar isso? Então eu fui procurar a professora Sandra Chalana para saber se ela sabia de alguma coisa, de algum lugar onde a gente pudesse colocar essas pilhas. Ela não sabia no momento. Eu comecei a procurar o seu Pedro Luiz, no que ele poderia ajudar. Ele também disse que ele não sabia, mas que procurássemos o Olácio. E aí, no contato com o Olácio, ele me indicou a ONG GBio, lá de Naviraí, que estava desenvolvendo um projeto. Me passou o contato do RET e aí eu entrei em contato com ele. A princípio, ele e eu também, a gente achava assim que ia coletar uma quantidade de pilhas e que dava para agregar os dois projetos. Quando eu trouxe a ideia para a escola de que a gente tinha onde descartar essas pilhas, aí os professores se empolgaram. Eu lembro que a Áudia se empolgou muito também, né? Vamos abrir esse projeto para as outras escolas. Eu trabalhava aqui, trabalhava no Vânia.
Então, automaticamente eu já levei para o Vânia essa ideia e a coisa foi tomando corpo. Então, conversava com um a respeito, falava assim, ó, eu tenho uma gráfica, o Joel Soarfux, eu tenho uma gráfica, vamos fazer um sorteio, vamos conseguir brinde, vamos fazer um sorteio para as crianças que forem devolvendo essas pilhas, eu vou dar o talãozinho. Aí o outro falou assim, eu colaboro também nos brindes. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande. E aí uma equipe de alunos se preparou, caminhou mais perto desse projeto. Na época eu lembro Romário, Pamela, Paloma, Yasmin, elas estavam muito próximas desse projeto também. Então a gente preparou essas meninas, a gente foi para o comércio fazer divulgação, porque aí nós ganhamos os panfletos para divulgar. Nós ganhamos um tempo na rádio para poder fazer uma entrevista falando do projeto. Passamos no comércio, além de fazendo a divulgação, pedindo brindes, né? Nós conseguimos muitos brindes do comércio. O comércio foi muito parceiro nessa ideia, para receber também a caixa coletora, né? De deixar colocar cartaz. Então foi uma coisa assim que começou de uma ideia, uma coisa que a gente não tinha como fazer, resolver. Mas eu acredito que a boa vontade, o esforço, o interesse fez com que esse projeto ele fosse para o município. Nós trabalhamos 2 anos esse projeto e depois, por conta de mudança de aula, mudança de professores e todas essas questões que envolvem uma escola, esse projeto ele passou para a prefeitura. Então, o departamento quem realiza agora essa coleta é aquele departamento do meio ambiente da prefeitura. Bom, a senhora é professora de educação física desde que chegou à escola. E como que foi? Porque nem sempre a nossa quadra foi coberta, nem sempre ela estava pintada. Como que era trabalhar nessa quadra que não era o que é hoje em dia? Bom, quando eu consegui mudar para a quadra, eu já senti que eu estava no paraíso. Porque quando eu comecei a dar aula aqui, eu não tinha quadra, porque eu trabalhava com primário. Então, o professor que trabalhava do 6º ao 9º, que na época era da 5ª série à 8ª série, e o ensino médio, a quadra era dele, porque ele trabalhava o esporte. O que eu trabalhava? Eu trabalhava recreação. Então, cria-se a imagem de que o professor que trabalha com primário, trabalha com recreação, qualquer cantinho para ele serve. E nós começamos a fazer, a gente fazia no pátio, a gente fazia num cantinho da quadra que não estivesse usando. Quando não tinha aula na quadra, a gente aproveitava a quadra e nós começamos a aproveitar essa rua lateral da escola, que tinha árvores, mas também tinha muito lixo. Eu lembro que quando a gente começou a usar ali, nós precisamos fazer um cata de lixo, principalmente de caco de vidro. Foi muito grande o trabalho para a gente limpar. Porque vinha gente de todo lugar jogar lixo no muro da escola, né? Isso era um problema. A gente tinha árvores que davam sombra, mas não conseguia colocar o carro ali porque podia furar o pneu do carro. A gente tinha uma sombra que poderia aproveitar para a aula de educação física, mas a gente também não podia usar porque as crianças podiam se cortar. Então nós começamos a limpar e a fazer um movimento na escola também para que as crianças levassem para as famílias que eles não poderiam jogar lixo do lado da escola, que o lixo teria que ser coletado, cada um ser responsável pelo seu lixo e coisa e tal. Aí então, depois que essa limpeza foi feita, nós tivemos, por muito tempo, usando a lateral da escola, que era uma rua que não tinha movimento e tinha sombra, né? Aí depois nós ganhamos o direito de usar a quadra também no ano seguinte, foi feito um horário melhor, então não batia a aula de educação física minha e do outro professor, e aí nós começamos a usar a quadra. A quadra era maravilhosa até então, né? Porque era o que a gente tinha. Apesar de não ser um piso totalmente plano, ela era feita de placas de cimento, então a raiz da árvore levantava essa placa de cimento, a hora que as crianças iam jogar ou iam correr por ali, eu sempre ficava cuidando aqui não, porque era comum alguém bater o pé e vir com um pedaço do dedo aberto para a gente cuidar. Então a vinda da quadra nova, da quadra coberta, de uma quadra onde a gente pudesse deitar, onde a gente pudesse fazer as nossas atividades, assim, foi algo maravilhoso, não só para mim que trabalho na quadra, como para os alunos, é conforto para nós, né? E foi uma coisa muito esperada.
Quando eles vieram para começar, demorou um tempo para que isso acontecesse, então nós ficamos sem quadra na escola, a gente tinha que usar a quadra da comunidade. Criança pequena não dava para usar lá na comunidade, na quadra da comunidade, porque atravessa a BR. Aí eu voltei a fazer aula do lado da escola, na terra, ou nos cantinhos, ou adaptar as aulas para a sala. Então a gente teve tudo isso até que a gente conseguiu ter a nossa quadra coberta, finalizada. A senhora se lembra, se recorda de mais algum projeto que a escola teve, além do projeto de coleta de pilhas? Sim. Nessa mesma linha que a gente estava muito empolgado com o meio ambiente, por ser uma escola de zona rural, uma escola do campo, nós começamos a pesquisar o que mais a gente poderia fazer pelo meio ambiente. A gente descobriu que havia uma empresa que coletava pneus que não serviam mais. Só que essa coleta, ela estava assim, vinculada exclusivamente ao município, às prefeituras. Não fazia convênio, por exemplo, com empresas particulares ou com uma escola, porque quando eles deslocavam o carro para buscar esses pneus, era uma carreta. Então precisava ter um lugar coberto para guardar esses pneus que não serviam, e aí quando tinha pneu suficiente, ligava que eles organizavam no entorno para poder vir buscar de todo mundo. Então, os alunos, mais uma vez, a gente se reuniu, colocou os alunos a par do que estava acontecendo, eles adoraram a ideia e a gente foi bater lá na porta do prefeito com uma solicitação para que o município, né, a prefeitura, fizesse esse convênio com a empresa que, se eu não me engano, se chama Reciclanip, para poder coletar os pneus que não serviam mais, porque também foi outra descoberta que a gente fez. O pessoal no sítio, na maioria das vezes, trocava pneu, levava o pneu para o sítio e deixava lá, enchendo de água, né? E aí tem toda aquela questão da dengue e tal. Então, foi uma outra grande conquista, porque hoje a gente sabe que existe ainda essa coleta, né? E a nossa escola contribuiu para que isso fosse avante, para que isso fosse lembrado. Pode ser que mais para frente a prefeitura, através do órgão competente, fizesse, né? Mas a gente teve essa ideia e levou isso e foi aceito. E para nós é muito bacana isso. Uma outra coisa que me deixa com muita saudade, que a gente sabe que os tempos mudaram, né? Hoje mesmo aquelas mães que ficavam só cuidando das crianças que a gente tinha lá no início, hoje elas trabalham muito. O trabalho do sítio, ele mudou muito com barracões e tal. Mas as festas juninas, por exemplo, né? Aquela festa junina que vinha a mãe, que vinha o pai, que vinha a tia, que vinha as outras crianças, cada um trazia uma coisa. A escola fazia um milho, fazia uma pipoca, fazia uma canjica e a gente colocava aquela mesona partilhada. A festa começava às 9 horas da manhã com as apresentações da turma da tarde. Então quem chegava cedo organizava o ambiente, né? Os professores da manhã organizavam o ambiente, começavam a festa e aí quem tinha aula na cidade, na hora do almoço, terminava seu horário de aula e ia embora. Chegavam os professores da tarde e continuava a festa. E essa festa terminava por volta de 3, 3h30. As crianças iam embora no ônibus e a gente ficava organizando e ajeitando tudo aqui de novo. Então, assim, eram outros tempos e tempos que me deixam muita saudade, porque a gente conhecia e a gente convivia num ambiente bem gostoso com os pais. E hoje, às vezes, a gente não conhece os pais. Os pais vêm na escola, mas a gente não tem esse ambiente de tranquilidade que a gente pode parar, pode conversar, pode dar atenção, porque a gente está sempre trabalhando.